Salve, salve! No vídeo de hoje você vai aprender um pouco mais sobre inteligência, produtividade, foco, sabedoria e até sobre o seu próprio QI. Será mesmo que é possível você aumentar o seu QI ou do jeito que ele está, ele vai ficar para sempre? Até o final desse vídeo eu vou te responder e não só isso, mas muitas outras coisas sobre o seu próprio cérebro. Eu te recomendo já deixar o like e se você não for inscrito, pelo amor de Deus, se inscreva agora nesse canal e vamos direto ao que interessa. Muitas pessoas elas associam a sua produtividade, a sua inteligência, a sua preguiça também. E eu já te digo já de cara que preguiça, ela não é o seu estado atual, ela não faz parte da sua personalidade. Preguiça, na verdade, ela é um hábito, e um hábito que pode e deve ser quebrado. Então, se você hoje se considera preguiçoso, você se considera improdutivo, saiba que tem como você mudar os seus hábitos e esses hábitos eles serem melhores para você ser mais inteligente, mais focado, mais produtivo e ser totalmente o contrário de ser preguiçoso. Então, assim como na academia, quando você treina o seu bíceps e ele fica cada vez mais forte, o seu cérebro ele precisa disso também. Se você perceber, quanto mais você treina na academia, mais o seu bíceps ou o outro músculo que você treina, ele consegue aceitar desafios maiores. E o seu cérebro não é nada diferente disso. Quanto mais você treina o seu cérebro, maiores são os desafios que ele aceita. E aí eu já vou te desafiar a fazer um teste de QI hoje, depois desse vídeo, colocar tudo que eu vou te ensinar em prática e daqui uma semana, ou seja, somente 7 dias, você fazer outro teste de QI ou o mesmo teste novamente e você vai comprovar que ele vai ter sim dado uma aumentada. Então já dando aquele spoiler, sim, é super possível em 7 dias você conseguir aumentar o seu QI e comprovar isso. Porque o que eu vou te dizer aqui é baseado na neurociência e em vários estudos. Então, para você saber o processo de você aumentar o seu QI, ou seja, ficar mais inteligente, mais sábio e mais focado, ele não é um processo que ele acontece de uma vez. Você vai perceber daqui 7 dias ele vai ter dado uma aumentada, mas não é ideal de que você aumente a sua capacidade mental muito rapidamente, porque assim como quando você aumenta a sua carga na academia, você pode se lesionar. No caso do seu cérebro, não é questão de lesionar e ficar danificado, mas você pode criar repulsa às atividades que eu vou te passar aqui. E nesse vídeo aqui eu vou te recomendar coisas que você deve fazer, coisas que você deve deixar de fazer. O ideal é que você comece passo a passo, como uma escadinha, de pouquinho em pouquinho, até você chegar no seu grande resultado. Hoje na área da internet a gente aprende muito que as coisas elas são muito rápidas, elas acontecem muito rápido, mas tem processos que devem ser respeitados. No seu caso, se você quer realmente conseguir esse objetivo, você tem que ir passo a passo. E eu vou te mostrar que esse primeiro passo aqui, ó, ele já vai fazer uma grande diferença na sua vida. E os próximos passos, eles vão ser cada vez mais fáceis. Você já viu quando você começa a fazer alguma coisa e no começo você ali tem aquela resistência, é um pouco mais difícil, mas depois você vai avançando, vai conseguindo? Esses exercícios que eu vou te passar são exatamente assim. Então fica nesse vídeo até o final, que eu te garanto que você vai ter um resultado bem mais rápido do que você espera, mas também respeitando todo esse tempo. A gente vai para a nossa primeira armadilha. Sim, existem grandes armadilhas que fazem você cair em ciclos viciosos e esses ciclos eles te dão a sensação de que você está ficando mais inteligente, mas depois disso você mesmo deve ter percebido que não mudou nada na sua vida. Existem muitas coisas que te dão a falsa sensação de aprendizado, a falsa sensação de sabedoria, a falsa sensação de foco, mas na hora que você precisa mesmo, você percebe que isso não está acontecendo na prática. Que armadilhas são essas? Em alguns momentos da sua vida, eu tenho certeza absoluta que você precisa fazer algo, você quer focar em algo, mas quando você começa, você trava, não consegue dar continuidade. E eu tenho certeza, qual é a primeira coisa que você faz? É essa aqui, ó. E scrollar o feed. E cara, isso é uma das maiores armadilhas que você pode cair. Se na hora de você ser produtivo, você simplesmente consegue parar o que você está fazendo e pegar o seu celular e scrollar o feed, isso vai te trazer uma falsa sensação de aprendizado. Porque realmente, quando você abre aqui seu Instagram e você abre aqui a guia de Reels e você vai subindo, tal hora você pode sim pegar um insight. Mas você sabe que, obviamente, você pegar um insight em 1 minuto, muitas vezes não dá tempo nem de memorizar. Eu tenho certeza absoluta que ontem, anteontem, antes de anteontem e provavelmente até hoje, você aprendeu um monte de coisas no seu feed, mas infelizmente você lembra de 1% delas. E por que isso aconteceu? Porque você precisa de fixação. Então, para você fixar as coisas na sua mente, você precisa de mais tempo.
E os Reels, eles vão te dar sempre uma falsa sensação de aprendizado, porque é um aprendizado muito rápido, não dá tempo de você memorizar, de guardar isso na sua mente. Tudo o que a gente vai aprender aqui são passos. Então a primeira coisa do seu passo a passo, isso vai te trazer mais sabedoria, isso vai te trazer muito mais inteligência e vai te deixar muito mais focado. Naqueles momentos que você realmente precisar do seu cérebro, vai ser no momento onde ele vai te responder, onde ele vai ter as respostas certas, onde no momento que você vai precisar falar com outras pessoas, você vai ter sensatez. O que faz você conseguir ter tudo isso? Muitas pessoas elas vão falar um monte de besteira por aí, mas eu te garanto que a coisa mais importante do seu cérebro é uma graminha. Você sabia disso? Como assim uma graminha? O teu cérebro hoje, ele tá mais ou menos assim, ó. Sava, é sério? Meu cérebro é assim? Sim, é exatamente assim. E o que você precisa fazer é fazer o seu cérebro ficar mais assim, ó. Faz de conta que isso aqui é uma graminha. Então, a graminha do seu cérebro pode ser que ela esteja baixa. E você precisa que a graminha ela seja, ó, mais alta. Como assim, meu irmão? Do que tu tá falando? Eu tô falando da neurogênese. Sabe o que é neurogênese? É a capacidade do seu cérebro de gerar novos neurônios. E quando eu digo novos neurônios, não são só novos neurônios, são também novas conexões. E para gerar novas conexões, você precisa sim ter novos neurônios. Então, a primeira coisa mais importante para aumentar a sua sabedoria, a sua capacidade intelectual, ou seja, o seu QI, e tudo mais que você precisa aprender hoje, até mesmo o seu foco, é a neurogênese. O que é isso? É a capacidade do seu cérebro de gerar novos neurônios e novas conexões. Então, qual é a primeira coisa mais importante para isso acontecer? É o seu, olha só, repertório. Ficou até em cima do outro aqui. Repertório. Então, saiba que para você ter sensatez, para você saber as respostas certas, para o seu cérebro ele ter material para trabalhar, a primeira coisa que você precisa ter é repertório. Por quê? Não sei se você já assistiu esses filmes de grandes gênios, né? Aquele filme lá do Sem Limites, que o cara vai lá e ele precisa fazer coisas inteligentes, ele precisa terminar o livro dele, mas ele não consegue, aí ele vai lá tomar a pílula da inteligência e ele consegue depois disso. Não sei se vocês repararam, mas nas primeiras cenas, quando ele toma a pílula, a primeira coisa que ele faz é organizar a vida dele, organizar a casa dele e depois, ó, ler bastante, terminar de ler todos os livros que ele tinha começado, aumentar o repertório dele e na mente dele, nos momentos que ele mais precisa, principalmente assim que a droga faz efeito, ele lembra das coisas que ele já tinha visto e ele já tinha lido. Se você não tiver repertório, você pode tomar o NZT-48, você pode tomar o que for, a sua mente não vai funcionar bem, porque ela não vai ter as respostas para as perguntas que foram feitas. Não é simplesmente você viver que vai trazer resultado para a sua vida, é você viver e se encher de repertório. Quanto mais você sabe, mais informação você tem para o seu cérebro trabalhar. Você ler mais vai te ajudar a ter mais repertório. E por que eu estou recomendando você ler? A leitura ela exige um pouco mais de exercício do seu cérebro para fixar esse conhecimento. E como eu falei aqui para você, ó, você não precisa ler um livro hoje. Você pode ler uma página, você pode ler meia página, você pode ler um capítulo, mas não saia forçando o seu cérebro a ler demais. Hoje você só precisa começar. Outra coisa que te ajuda muito a aumentar o seu repertório é literalmente perguntar mais do que fala. Você é uma pessoa prolixa? Se você não sabe o que é prolixo, provavelmente você é. Então, se você é uma pessoa que fala demais, que não escuta o que as outras pessoas falam, você perde todas as oportunidades de aprender. Saiba que cada pessoa, ela viveu uma vida de muitos anos e dentro dessa vida ela aprendeu muitas coisas. E você tem a oportunidade de aprender tudo o que as outras pessoas ao seu redor aprenderam, simplesmente fazendo perguntas. Então, o primeiro passo para você ser a pessoa mais sábia e mais inteligente é você sempre fazer mais perguntas do que dar mais respostas. E aí, claro, como eu tinha dito anteriormente, para o seu aprendizado ele fixar na sua mente, você ter mais repertório, você precisa ter mais tempo exposto àquele aprendizado. Então, o que você precisa aprender hoje? Se você precisa aprender matemática, cara, um Reels não vai te ajudar. Sinto lhe informar, mas 1 minuto é pouco tempo demais para o aprendizado. Você tem 48 horas do seu dia. Se em apenas 1 minuto você gasta para aprender matemática, isso vai fixar muito menos do que a topada que você vai levar mais tarde, do que o fora que você vai levar de uma gatinha no seu Facebook, ou de qualquer outras coisas muito mais marcantes que vão acontecer no seu dia. Então, para o seu aprendizado ele fixar cada vez melhor, você precisa dar mais tempo para ele, dar mais detalhes e dar mais informações para você aprender o que você precisa aprender.
aprender. Então, os 3 tópicos principais que você aprendeu sobre aprendizado e fixação de aprendizado é: primeiro, leia mais. Segundo, faça mais perguntas. E terceiro, dê mais tempo para o seu aprendizado. Não busque vídeos curtos para aprender aquilo que você precisa aprender. Muito pelo contrário, quanto mais tempo você passar aprendendo sobre aquilo, mais ele vai fixar na sua mente e criar a nossa neurogênese, aumentar ali os neurônios que são responsáveis por guardar essa informação na sua mente, beleza? Vou apagar o quadro aqui e junto pro próximo tópico. O principal do seu aprendizado é você assimilar o que você está aprendendo. Cara, muitas pessoas hoje, elas leem e não conseguem interpretar o que é lido. Ou seja, são analfabetos funcionais. A pessoa sabe ler, sabe dizer o que ela está lendo, mas ela não guarda na mente aquilo tudo que ela está lendo. Eu mesmo, por muitos anos, eu passei muito por esse problema. Eu não era acostumado a aprender. Então eu gastava dinheiro, ia para eventos, assistia um monte de palestra e voltava para casa com pouquíssimas novas informações. Eu precisei aprender a assimilar tudo aquilo que eu estava estudando, tudo aquilo que eu estava recebendo de informação. E eu tive que começar a usar técnicas de assimilação para conseguir guardar toda a informação que eu recebo. Sempre que eu aprendo algo novo, eu tento escrever, resumir ou passar para outras pessoas o meu aprendizado. E eu vou te deixar até um desafio aqui nesse vídeo. Se teve algum ponto que foi muito marcante para você, que foi um aprendizado que você precisa levar para a sua vida, escreve aqui embaixo nos comentários o seu maior aprendizado. Isso vai aumentar a sua assimilação. Você vai ter 2 pontos a mais de assimilação. Primeiro, de assistir o vídeo, de aprender, e depois de ir lá e comentar, ou seja, compartilhar com outras pessoas, e você vai assimilar melhor. Ou então você pode escrever num caderninho aí, mas se você deixar aqui nos comentários vai ajudar no meu engajamento. Então, agora esses exercícios que eu vou passar daqui em diante, eles exercitam não só o seu QI, mas também a sua sabedoria. Se você quer tornar uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais sensata, o que eu vou te dizer agora são dicas que mudaram a minha vida e eu vou te ensinar aqui de graça nesse vídeo. Eu acho que isso já merece o seu like. Uma coisa muito importante sobre o processo de aprendizado e o processo de sensatez é você pensar mais e falar menos. As pessoas que falam demais, elas estão muito cheias de si e elas acreditam que têm muita inteligência, mas na verdade o que elas têm de inteligência é inteligência de fala. A inteligência de fala, ela é diferente da inteligência de absorção. Você deve conhecer aquele amigo que na roda de conversa, tá todo mundo conversando, ele fica sempre calado, mas quando ele abre a boca, todo mundo para ouvir. Ou melhor, quando ele abre a boca, todo mundo ri, todo mundo acompanha o sentimento que ele queria passar. Porque ele usou a sabedoria dele para falar precisamente uma única vez. Se você precisa ser assim, eu vou te dar 4 passos muito curtos e muito rápidos para você ser muito melhor nisso que eu estou te falando. Primeiro, a primeira coisa é: não fale assim que a outra pessoa cala a boca. Não responda de imediato perguntas que são feitas para você, porque isso te abre espaço para o equívoco. Porque quando você fala simplesmente, você fala coisas da boca para fora, você fala com a sua emoção, você atropela as suas palavras e principalmente você se equivoca. E meu irmão, uma pessoa que está sempre equivocada, ela não tem respeito, ela nunca é vista como sábia. Então respire, pense e depois você fala. E aí uma coisa que exercita muito mais a sua sabedoria é ter momentos de reflexão. Não só quando você está com as pessoas, mas principalmente você ter pelo menos ali um momentinho da sua vida, do seu dia, para você ficar sozinho, tranquilo, e depois disso você tomar decisões. Cara, se você precisa tomar decisões complexas, é obrigatório todo dia você ter um momento de reflexão, onde você para, fica perto da natureza, ou fica num lugar mais tranquilo, em silêncio, e tenta ouvir a voz do seu interior, a voz da sua sensatez, da sua sabedoria, e principalmente de todo o conhecimento que você recebeu, que você adquiriu durante a sua vida. Você pode fazer eles diariamente, ou você pode fazê-los semanalmente, beleza? Isso vai te ajudar muito. E todos esses conhecimentos que eu estou passando para vocês, eu li em vários livros, tá? Eu vou deixar aqui na recomendação aqui embaixo os livros que eu li, vou deixar também aqui embaixo, se for possível, onde você pode comprar esses livros para você ir lá e aprender mais sobre eles. Você precisa deixar de fazer algumas coisas, não todas, mas algumas coisas automaticamente. Por quê? Porque essas coisas que você faz muito automaticamente, elas não exigem mais esforço do seu cérebro. Então o seu cérebro ele acaba se acostumando a não executar esforço. Exemplo, você frita ovo todo dia? Se você frita ovo todo dia, tenta fazer amanhã ou na próxima vez que você for fazer de uma forma diferente. Exemplo, tenta usar outro tempero, tenta quebrar com a outra mão, tenta fazer a mesma coisa que você sempre faz com um pouco de diferença. Se você vai para o trabalho andando, tenta voltar por um caminho diferente. Por quê?
porque isso faz você executar a atenção plena. Muitas pessoas vão falar para você meditar e tudo mais, eu também recomendo que você faça isso, mas uma das coisas que exercita a atenção plena, ou seja, deixa o seu cérebro cada vez mais ativo e mais inteligente, é você aumentar o nível de desafio das coisas. Lembra que eu falei aqui no começo que para você ter mais desafio, você se desafiar, você se melhorar, como no seu músculo, o seu cérebro também é a mesma coisa. Então coloque novos desafios no seu cérebro. Pegue coisas que você faz automaticamente todos os dias e tente fazer diferente. Sempre algo novo, porque isso vai criar mais graminhas no seu cérebro, porque tudo de novo precisa de mais espaço, tudo de novo precisa de mais, caras desse aqui, Quem não sabe o que é isso aqui, tá? Não sei se você não me segue ainda, se você não me segue, você não sabe. Mas se você me segue, você sabe que sempre que eu desenho esse cara aqui, isso aqui é um neurônio. E esse carinha aqui, quanto mais dele você tiver, melhor. Você sabia que você tem, em média, 86 bilhões de neurônios aí na sua mente? Então, se você não sabia, já tem uma nova informação aí guardada na sua mentezinha de meu Deus. Eu já falei sobre repertório, assimilação, sobre pensar mais e falar menos, sobre sair do automático. E agora eu vou falar com você que é cristão, você que é religioso, você que acredita na Bíblia. Tem uma passagem muito rápida que ela está em Tiago 1,5, que ela fala assim, se você sente falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos deliberadamente e de boa vontade, e lhe será concedida. Então, pelo amor de Deus, se você chegou nesse vídeo até aqui agora e você não está acreditando que você pode ter mais sabedoria, o próprio Deus fala que você pode sim ter sabedoria. Se você não acredita nisso, está tudo bem. Os próximos passos também vão te ajudar. Eu te recomendo hoje você dobrar o seu joelho e pedir para Deus mais sabedoria, porque em Tiago 1,5 fala que você pode sim pedir sabedoria para Deus e Ele vai te dar, assim como Ele deu para o rei Salomão, sabe muito. Agora eu vou falar sobre uma coisa que parece que não é importante, mas isso é obrigatório também. Você está exercitando a sabedoria, a inteligência, você está lendo, mas você não está conseguindo ser produtivo. O seu corpo ainda não responde como deveria. Você tem a informação, você estudou, mas você não consegue executar. O que pode estar te parando? Segundo a neurociência, existe sim cansaço mental. E esse cansaço mental, ele pode vir de várias formas. Não só de você pensar demais, não só de você executar demais as coisas com a sua mente, mas também devido à sua alimentação. Você sabia disso? Quando você ingere açúcar excessivamente, no outro dia ou algumas horas depois, você perde todo aquele pico de energia que você teve. Quando você ingere esses alimentos que eles têm muito açúcar, eles te dão um pico de energia no seu cérebro. E assim como o seu corpo, quando você tem um pico de energia que você movimenta demais, ele não fica cansado, então provavelmente a sua fadiga mental está vindo do excesso de açúcar que você come ou que você ingere. Outra coisa muito importante também que eu anotei aqui é você ingerir mais ômega 3. Você já viu aqueles suplementos de ômega 3? Com o ômega 3, melhora a memória, concentração. Esse ômega 3, os médicos estão recomendando. Não tem um dia sequer, Cristina, que a gente não veja, não escute, não leia sobre o ômega 3, os profissionais da saúde recomendando, gente. Ou então você gosta de comer peixe? Eu não gosto. Já vou dizendo logo para vocês aqui, um monte de gente vai me jogar pedra, vai me odiar, mas eu não gosto de peixe. Então eu preciso tomar ômega 3 ou alguma coisa que tenha ômega 3 para poder ajudar o meu cérebro a trabalhar melhor. Outra coisa que eu super recomendo, eu vou deixar até aqui na descrição também, eu vou deixar porque eu tomo, tá? Eu tomo Juba de Leão da Fuji House, eu só não vou pegar o meu aqui porque ele não tá aqui. Mas eu super recomendo você tomar Juba de Leão. O que é Juba de Leão? É um cogumelo que foi descoberto recentemente que ele ajuda nos nossos processos neurais, ele ajuda na sua neurogênese, ele ajuda em vários outros processos do seu próprio cérebro, nos quais você precisa deles para você conseguir pensar, trabalhar melhor, ser mais focado e ter mais inteligência. Para isso, você precisa sim suplementar o seu cérebro, não é só simplesmente você aprender. Você, assim como o seu músculo, você toma creatina, você toma whey, você toma pré-treino, todas essas coisas elas ajudam o seu corpo. E para ajudar a sua mente, você precisa de ômega 3, você precisa diminuir no açúcar e você também precisa beber muito mais água para hidratar o seu cérebro. E aí outra coisa também, para sair já desse assunto, é você precisa dormir mais. Caso você não saiba, o sono é o que faz a reparação do seu cérebro, assim como ele faz com os músculos do seu corpo. Então, para você conseguir ter a sua inteligência no talo, você precisa dormir melhor.
Ah, Sargo, eu não consigo dormir melhor. Meu irmão, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que fazer algo para você conseguir dormir melhor. Por quê? Porque quando você não dorme, a sujeira que tem no seu cérebro, ela não sai. A manutenção do seu cérebro, ela não é feita direito. Então você precisa obrigatoriamente, mais do que o próprio ômega 3, é você beber mais água para poder a água vir para o seu cérebro e fazer essa manutenção. E você precisa dormir, porque é durante o seu sono que o seu cérebro ele dá aquela diminuída na energia, ele não para, mas ele diminui a energia. E ele usa desse espaço para fazer a limpeza do seu cérebro, para fazer toda aquela limpeza, tirar todas as toxinas que estão lá, que estão atrapalhando na sua evolução. Então, beba mais água, durma melhor, tome ômega 3 e tome juba de leão, que vai te ajudar muito. Eu vou deixar todas as coisas que eu uso, todas as coisas que eu recomendo na descrição aqui embaixo. Então, pra gente finalizar o nosso vídeo com chave de ouro, uma das coisas mais importantes, e eu julgo isso aqui muito importante. Galera, tem muitos outros tópicos, tem muitas outras coisas, eu posso abordar mais esse assunto em outros vídeos, mas hoje eu quis de verdade fazer só o que é importante. Eu recomendo que você não ignore nada do que eu falei até agora. Eu literalmente recomendo que você use tudo o que eu te falei até agora, porque eu estudei muito, eu vi vários vídeos na internet, eu vi vários artigos, eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês conhecerem o tanto de coisa que eu estudei para fazer esse vídeo para vocês. E eu trouxe o que eu julguei ser o mais importante de todos, então deixei o melhor para o final. O que é importante para você evoluir, ter mais foco, mais produtividade, ser mais inteligente, aumentar o seu QI, ter mais sabedoria. Você pode fazer tudo isso e vai te ajudar? Com certeza, tudo isso que eu te falei vai te ajudar, principalmente se você está num ambiente que não é favorável ao seu crescimento. O que você vai fazer como passo final para tudo isso potencializar vezes 100? Literalmente vezes 100. Porque tudo isso que você vai fazer, como eu te falei, você vai ter que passar passo a passo, subir nível a nível e dando seus passinhos de formiguinha para você evoluir. Não é errado ir devagar, não é errado fazer isso. Muito pelo contrário, é o mais recomendado. Mas para isso aqui, você conseguir dar esse passo e talvez dar esse passo para cá, o que você pode fazer de forma saudável, tá? É associação. A coisa mais poderosa que você pode fazer hoje, principalmente para aumentar o seu repertório, para melhorar tudo isso que eu te recomendei você de fazer até aqui, é você fazer uma boa associação. O que é associação? Existe uma coisa no seu cérebro chamada neuroassociação e existem uns neurônios, uns carinhas desse aqui, chamado neurônios espelho. Então os neurônios espelho, eles são formados na sua mente assim que você nasce. Quando você começa o seu desenvolvimento humano, os neurônios espelho, eles nascem, eles vão crescendo e eles vão evoluindo cada vez mais. Junto dos neurônios espelho, também o seu cérebro precisa de uma coisa chamada neuroassociação. Então para você aprender mais fácil, você pode unir todos os aprendizados que você pega, que são os mais complexos, os mais difíceis, e tentar associar eles com coisas do dia a dia ou coisas da natureza que você sabe que elas existem. Exemplo, eu gosto muito de associar os meus aprendizados com pedras ou com plantas, porque são coisas muito naturais para a nossa mente. Então, quando você consegue associar uma coisa com a outra, é muito mais fácil do seu neurônio ele fazer uma conexão com o outro neurônio que está bem aqui assim, ó. Porque provavelmente o neurônio que está na sua mente e que ele lembra da informação das pedras, ele está muito forte e está aí há muito tempo, desde que você nasceu. Então esse cara ele já está muito forte. Se você quer criar uma nova conexão, se você quer criar novos neurônios, fazer aquela neurogênese, né, que eu falei para você, ó, que é a sua mente está cheia de neurôniozinhos, ó, trabalhando, transmitindo informação, fazendo toda essa coisinha que o seu cérebro precisa fazer, você faz isso com muito mais precisão se você associar. E tem duas formas muito recomendadas, não só por mim, mas por toda a neurociência, de você fazer uma boa associação. Primeiro, você associa coisas que você precisa aprender com outras coisas que você já aprendeu, ou seja, coisas que ainda estão fora do seu cérebro e estão entrando, com coisas que já estão dentro do seu cérebro. Isso é muito poderoso para o seu aprendizado e para a sua fase de lembrar de todas as coisas. Tem coisas que são muito difíceis de lembrar, porque elas não estão muito bem associadas. Quando você associa elas com coisas que já estão no seu cérebro, é muito mais fácil de você lembrar, beleza? Então a primeira fase da associação é você ligar coisas que estão fora do seu cérebro com coisas que já estão lá dentro muito fortificadas. E a segunda coisa, que é a mais recomendada, e isso, cara, vai com certeza fazer você dar esse passo aqui, ó.
muito maior. É você se associar com pessoas que já são muito mais inteligentes do que você, pessoas que têm uma sabedoria muito mais elevada do que a sua, pessoas que já fizeram coisas que você ainda não tem a capacidade de fazer. Só de você andar junto dessas pessoas, você consegue fazer uma boa associação, porque você vê, você ouve, você aprende com essas pessoas e você fica calado quando você está junto dessas pessoas, porque você vai mesmo falar besteira quando você está cheio de gente inteligente, cheio de gente sábia? Não vai. Eu tenho certeza que você tem um grande nível de sensatez na sua mente, por isso que você está até aqui nesse vídeo. Então, quando você estiver com pessoas de mais sabedoria, de mais inteligência, de mais competência, pessoas de nível mais alto que o seu, você vai ficar muito mais calado e vai ouvir muito mais. Puta, música do Satanás, do Beelzebub, passou aqui bem... Não. Então eu tenho certeza que quando você se associar com pessoas que têm mais sabedoria, mais inteligência, mais competência, que são de nível muito mais alto do que o seu, eu tenho certeza que você vai ficar mais calado, vai ouvir mais, vai observar mais e vai, consequentemente, aprender mais. E claro que eu não poderia deixar de falar disso aqui. Eu criei esse ambiente para você, olha só. Eu estou reunindo pessoas inteligentes. Você é inteligente ou quer ser inteligente? Eu vou te recomendar entrar para o nosso ambiente. A gente tem 2 ambientes muito recomendados para você. O primeiro é a IAUD, que é onde você aprende sobre neurociência, sobre neuromarketing, internet, sobre inteligência artificial, sobre tudo o que você precisa na atualidade para ser uma pessoa de alto nível. Você aprende marketing digital, neurociência, negócios e muito mais outras coisas dentro desse ambiente. Lá é uma comunidade, área de aprendizado, área de trabalho, você consegue ter muitas coisas que você precisa hoje para ir para o próximo nível. E hoje, tá? Só nesse vídeo aqui, não vou deixar isso em outros vídeos, ele tá somente R$12,90. Por quê? Porque a minha comunidade, esse hub, ele está na fase beta. Então, nessa fase beta, eu estou liberando ele por apenas R$12,90. Eu vou deixar o link aqui embaixo, vai ser o primeiro link na descrição da iAudio por R$12,90. E claro, mais não menos importante, para pessoas que já estão no game, já estão se movimentando, já estão construindo algo e você quer se associar com pessoas de alto nível, eu criei também um ambiente de progresso, que é o lugar onde pessoas de alto nível se reúnem. Mensalmente a gente tem hot seat, a gente tem mentorias, a gente tem aulas com pessoas de alto nível, lá tem um conteúdo de alto nível. Então, se você quer entrar para um ambiente de progresso, vai ser o segundo link aqui na descrição. Lembrando, o ambiente de progresso, ele é só para quem já está no game, para quem já tem negócio desenvolvido e quer melhorar. Se você quer começar, eu te recomendo começar pela iAudio, que é onde vai ter todos os conteúdos do zerinho, e também vão ter pessoas no mesmo nível que o seu, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo de verdade tenha te ajudado e até a próxima. Valeu!